Olá, bom dia, bem-vindos a mais uma reunião de pauta aqui na Causa Operária TV. Hoje, sexta-feira, dia 3 de setembro, faltando 4 dias para a manifestação da semana que vem, né, para o 7 de setembro com fora Bolsonaro aí, exigindo aí a derrubada também de todos os golpistas na luta aqui, pelo menos em São Paulo, contra a ditadura de João Dória e todos os golpistas, vacina já para todos, auxílio emergencial e etc, etc, né, contra as privatizações e tudo mais. Então já estamos nesse clima, né, para os atos, para as manifestações, todo mundo em grande atividade aqui no PCO, convocando o pessoal e tudo mais. Eu queria pedir para quem está nos assistindo deixar o seu super chat, né, para contribuir com a nossa TV operária, TV independente, deixar também um super sticker, né, fazer a sua contribuição, dar a sua força aí e tornar-se membro do canal. Isso é fundamental, né? É uma assinatura que você faz e que você contribui mensalmente com a Causa Operária TV. É uma contribuição muito importante. Você pode ser desde um membro bronze, que contribui com R$ 8 por mês, até um membro platina, que contribui com R$ 200 por mês e diversos outros planos aí entre esses dois. Hoje estou com meus companheiros, né, de plenária, de bancada virtual, né? Estou com a companheira Marília Garcia. Bom dia, Marília. Tudo bem? Bom dia, Chico. Bom dia a todo mundo que está assistindo aqui o Reunião de Pauta. Bom dia, Uriel, que é o nosso outro apresentador aqui do Reunião de Pauta. Bom dia, companheiros. Todo mundo compartilha o vídeo, mandem um superchat, comentem aí nos comentários para a gente poder ter uma boa reunião de pauta aqui. E bom dia para o Márcio também, direto da Bahia. Bom dia, Márcio. Bom dia, Uriel, bom dia a todos, né? Hoje vai ser um ótimo programa mesmo. Bom, Márcio, já que você está por aí, você não poderia comentar com a gente a situação dos hospitais de todo o Brasil, em que a gente está tendo falta de imunizantes, de remédio contra várias doenças que a princípio já se entendia estarem controladas, né? Então, pelo jeito está faltando imunizantes contra tétano, contra rubéola, difteria, gripes. Qual que é a situação, Márcio? A situação ela é muito grave, né? Justamente é aquilo que essas doenças aí, né? Elas são tidas já como contidas aqui no Brasil, né? E agora a principal substância, né? Imunoglobulina, né? Ela está faltando em praticamente todos os estados do Brasil inteiro, né? Onde ela ainda tem um pouco dela, a gente só tem estoque para uma semana. Imagina a gravidade da situação, né? Você mesmo falou algumas doenças aí, tétano, rubéola, gripes, difteria, tem várias outras doenças também. É uma lista de mais de 20 doenças que essa imunoglobulina é usada para o tratamento, né? E agora está faltando no Brasil inteiro. E as mães, os pais estão todos desesperados com suas crianças sofrendo nos hospitais. Pois é, a situação da saúde segue catastrófica aí, não só diante do Covid, mas diante de todas as doenças que atingem aí o povo brasileiro, né? Importante denunciar isso daí. Ô, companheiro Uriel, você quer comentar com a gente? Indo um pouquinho para os Estados Unidos, né? Eles estão sendo atingidos aí pelo furacão Aida. Ele entrou, acho que no país, acho que entrou por Nova Orleans, né? Destruiu aí um monte de coisa, matou gente. Agora está em Nova York, é isso? A gente vê assim que o grande país, pilar da democracia, onde tudo funciona e tudo é maravilhoso e todo mundo quer fugir para lá, foi devastado aí com a tempestade Ida, né, que causou inundações em vários estados. Ainda não tem um consenso sobre o número de mortos, mas só em Nova York, né, 41 pessoas foram confirmadas que morreram, e Nova Jersey confirmou 23 mortes. As pessoas morreram pessoal que mora na rua, né, que mora em porões e tudo. O pessoal morreu afogado, o pessoal não conseguiu escapar dos carros, estações de metrôs completamente inundadas, enfim. A gente vê que é um verdadeiro desastre que está acontecendo, e isso mostra justamente a crise do imperialismo, que não consegue conter a tempestade e fica aí se lamentando pelos mortos, inclusive usa a própria campanha, né, da mudança climática, né,
do desastre da mudança climática para ocultar aí uma verdadeira política de descaso completo com a população. Muitas dessas pessoas que morreram, como consta em Nova Jersey, em Nova York, foram pessoas que moram na rua, pessoas que estão tendo que pegar o metrô e tudo, pessoas que estão nos seus carros, são pessoas normais. Tem mais de 1 milhão de pessoas sem luz nas casas por causa da tempestade. Então você vê que não existe realmente uma política para você prever o que está acontecendo, você se organizar para uma coisa dessas quando acontecer. É muito pelo contrário, né? Os Estados Unidos não é um império maravilhoso, é como eles vendem a imagem, né? Tá numa crise gigantesca. A gente vê aí os grandes feitos do governo Biden, né? E lembra um pouco o que aconteceu com o furacão Katrina, que foi uma crise gigantesca, né? Na verdade, o governo Biden está enfrentando crise atrás de crise aí, né? Inclusive, tem gente que põe em dúvida se ele vai conseguir chegar até o final do mandato. A situação é bastante complicada ali nos Estados Unidos. Bom, vamos acompanhando para ver como se desenvolve a questão do furacão Aida. E eu queria desejar bom dia aí para os companheiros Sou Eu. Desta vez eu consigo, que deixaram super stickers aí para gente. Muito obrigado. As outras pessoas que nos acompanham, faça como eles. Deixe o seu super sticker, deixe a sua contribuição, que é muito importante aqui para a Causa Operária TV, né? Nós dependemos aí da contribuição dos nossos companheiros, das pessoas que nos admiram, nos acompanham aí e que ajudam com o nosso trabalho, que é fundamental nesse momento, né? Eu queria chamar a Marília para comentar a questão do manifesto lançado aí por empresários de Minas Gerais, se não me engano, né? É um manifesto conjunto aí, né? Fazendo campanha supostamente em defesa da democracia, né? A gente sabe que esse pessoal não gosta de democracia, não tem nada a ver com democracia, mas o Estadão está dando aí que eles estão saindo todos em defesa da democracia. Exatamente, né? Aqui o Estadão deu a notícia do manifesto supostamente em defesa da democracia dos empresários de Minas. Um manifesto nesse sentido seria lançado pela Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, no sentido de pedir harmonia entre os poderes, mas o Paulo Scaff ele suspendeu esse lançamento, então só os mineiros lançaram aí, falando que eles falaram uma série de questões, né, de que a ruptura pelas armas, pela confrontação física nas ruas é sinônimo de anarquia. Democracia não pode ser ameaçada, antes deve ser fortalecida e aperfeiçoada. Bem, é importante falar a seguinte questão, né, que está colocada aqui. Eu acho que, primeiro que a gente tem que colocar é que é muito difícil que os empresários eles estejam com medo aí de qualquer ditadura no Brasil, né? Lembrando aí, como foi comentado no próprio curso aqui da democracia que o companheiro Rui ministrou, e que finalmente acabou no dia de ontem. Tem que falar que a ditadura da burguesia é uma ditadura que favorece a burguesia. Então, quer dizer, não vai ter empresários sendo contra a ditadura da burguesia. Quer dizer, a principal coisa que a gente tem que colocar aqui desse manifesto é que ele, na verdade, está fazendo uma campanha pela terceira via. Ele está falando que não quer nenhuma saída radical, não quer nenhuma saída aí que pegue armas contra o governo, contra essas coisas. Tá falando do Bolsonaro, mas também está falando da esquerda. E ele quer a democracia, quer dizer, a política da terceira via do Dória. Essa é a questão essencial que a gente tem que colocar. A gente vê toda uma movimentação nesse sentido. Várias iniciativas da burguesia no sentido de fazer campanha em torno da terceira via, que é a questão essencial, mostrando que, de fato, há uma tendência, há uma
vontade da burguesia de emplacar o Dória, né? Emplacar o candidato que seria o Biden brasileiro. Então, a situação é essa, né? A gente tem a burguesia em franca... A gente tem uma situação de campanha eleitoral, né? A principal questão atualmente são as eleições de 2022, né? O Bolsonaro chama o ato para fazer campanha eleitoral no 7 de setembro. E a burguesia responde dessa forma, né? Então, é importante ver isso daí e ver em perspectiva a questão das eleições de 2022, que é a principal preocupação de todo mundo aí nesses casos, né? Se fala muito em defender a democracia, em defender isso, defender aquilo, mas o central é isso daí. Bom, antes de seguir para o nosso tema central, eu queria fazer uma rápida divulgação de algumas atividades do PCO, né? Como a gente falou, primeiro, ontem teve atividades em São Paulo, né? A gente fez, os companheiros de São Paulo fizeram uma colagem de cartaz aí pelo bairro da Liberdade. Temos aí algumas imagens, ó, pessoal colando os cartazes aí nos postes e tudo mais, né? Foi feito ali ontem à noite. Quem passar ali pela Liberdade, né, esse daí já é uma foto mais recente, quem passar ali pelo bairro da Liberdade vai ver os cartazes convocando o pessoal para o ato do 7 de setembro no Anhangabaú, né? E, além disso, como a gente já falou ontem, mas é sempre bom reforçar, né, para quem não assistiu, no sábado, o PCO, em todas as cidades em que está organizado, vai realizar importantes atividades aí de preparo para o ato da semana que vem, né? Nesse sábado nós vamos fazer pela manhã uma plenária, né, que vai acontecer, aí temos aí o card, né, da atividade aqui de São Paulo. Vai acontecer aí pelas 10 da manhã uma plenária de organização que é aberta a todos que quiserem participar presencialmente aqui no Centro Cultural Benjamin Perret. Às 12 horas teremos a análise política da semana, como temos toda semana, né? E às 15 horas, depois da análise política da semana, muito importante, vai ter um churrasco com roda de samba e o ensaio da bateria Zumbi dos Palmares. Então é imperdível, né? Todos devem comparecer aí às atividades do Bloco Vermelho. Eu não sei se os companheiros aí das outras cidades querem divulgar como é que vai ser o sábado deles, né, para o pessoal ficar sabendo. É importante fazer um chamado geral para essas plenárias, né? Vai ser um esquenta aí para o ato, onde a gente não só vai acompanhar a análise política, né, que vai ser uma das mais importantes, como a gente também vai tirar aí uma nova série de atividades para organizar a manifestação e vai se solidarizar ali com todos os companheiros da esquerda que estão na vanguarda desse movimento. Aqui em Brasília vão ter duas plenárias, né? Uma no centro, e uma no Lago Sul. É só entrar em contato para vocês participarem. Vai ter feijoada, vai ter churrasco, vai ter ensaio da bateria Zumbi dos Palmares, né? Além de um café da manhã popular também, que vai acontecer no sábado. Se você quiser participar, vai ser no setor comercial sul. E também queria divulgar, né, a plenária do Rio de Janeiro, que vai acontecer também no Centro Cultural Benjamin Perret, do partido que tem lá, um centro cultural muito bonito. Os companheiros também estão preparando uma feijoada, né? Perdão, me confundi aqui, vai ser no Sintel, na verdade, no Sindicato das Telecomunicações, que é um lugar ainda maior e tudo, muito e bom. Também é muito bonito. E também é muito bonito. Bom, Márcio, quer falar também? Rapidamente, né, aqui em Salvador, vai acontecer no Centro Cultural Benjamin Perret, e também vai começar às 10 horas, né? Logo após a análise política, e depois um churrasco, com também ensaio da bateria Zumbi dos Palmares. Então, pessoal aqui, os soteropolitanos, na Estrada da Liberdade, 250. É isso aí, companheiros. Então, né, estão todos convidados aí para as atividades deste fim de semana aí, de amanhã, né, na verdade. Hoje já é sexta-feira, então amanhã todos convidados para a atividade de amanhã em todos os locais aí, junto com os companheiros do PCO, né? Agora eu queria comentar a questão que está circulando aí, né? A gente vai comentar aí sobre o julgamento do marco temporal, né? Então a gente tem a situação de que houve o STF decidiu, como se diz, adiar o julgamento, né? Então os índios ficaram lá acampados todos esses dias e, curiosamente, a esquerda aplaudiu uma figura aí que
não tem nada a ver com a esquerda, não tem nada a ver com os indígenas, né? Que fez uma grande demagogia, que foi o Augusto Aras. Acho que o Uriel podia comentar com a gente como é que é isso, que ele está em Brasília, né? Como é que foi essa história? Não, em grande medida você resumiu bem, Chico. O pessoal está aplaudindo um bolsonarista porque ele fez um comentário identitário, né? Identitário daquela pior forma possível, né? Com aquele objetivo de acabar aí com a história do Brasil. Ele colocou que o Brasil não foi descoberto, né? Que o Brasil não tem 521 anos, né? Para defender os povos originários, que na verdade são os verdadeiros povos que precisam ser respeitados, enfim. Fez um discurso completamente demagógico, porque a gente sabe que o Aras, né, ele é o principal defensor aí do Bolsonaro, ele é o escudo do Bolsonaro ali dentro, e ele está fazendo esse tipo de demagogia, né, e o pessoal aplaude, fala que é uma vitória de toda a mobilização, mas na verdade o que aconteceu foi que suspenderam mais uma vez o julgamento, né, a gente sabe que isso é um ataque direto à gigantesca mobilização dos indígenas, né, tinha 10 mil indígenas, e toda vez que eles suspendem o julgamento fica mais difícil, e mais tribos são obrigadas a ir embora, porque não tem recursos, precisam voltar para suas terras, que estão ameaçadas aí com o marco temporal. Isso, inclusive, enfraquece o próprio ato do dia 7 de setembro, né, que vai ter a Marcha das Mulheres Indígenas, e que eles vão ter uma participação muito importante no dia. Mas como o julgamento fica sendo enrolado e tudo, e o pessoal está tendo que voltar antes, não sabe exatamente como é que vai ficar, porque foi adiado por dia 8 de setembro, né? Propositalmente colocaram depois do ato. Na verdade, a gente precisa denunciar. O STF tá enrolando o pessoal e está atacando diretamente o movimento dos indígenas. O Aras e todos os vampiros ali daquela corte, eles são a favor do marco temporal. Eles estão com compromisso com os latifundiários. Eles só enrolam e demoram para ter a decisão final, né? Justamente porque é necessário aí para a direita fazer uma demagogia por causa da mobilização que está colocada lá. Estão sob pressão, né, também. Exatamente. Tem que colocar, tem milhares de indígenas ali fora do STF, né? Eles atiraram pedras contra os policiais, inclusive. Pessoal, tem gente da esquerda, inclusive, fala que eles não deveriam usar violência, que eles deveriam respeitar o STF, que o STF vai tomar a decisão mais democrática, sendo que já está aí colocado, né? Os próprios pessoal do Congresso e tudo, todo mundo pressionado pelos latifundiários, já colocou que o STF não pode decidir contra o marco temporal, porque já foi decidido na Câmara, no Senado, enfim. Já está muito, muito bem colocada a situação. É uma demagogia ainda daquelas que quem cai aí tem que ser muito bobo, né, para você cair numa demagogia do Aras. Até ontem a esquerda tava caindo matando em cima do Aras, porque ele é que nem você falou, né? Ele é o escudo do Bolsonaro aí, diante das acusações contra ele e tudo mais, né? Mas e agora ele faz essa demagogia e o pessoal fica muito animado, né? Mostrando aí que o pessoal defende qualquer pessoa, né? Se tiver o Hitler aqui falar, não, mas os índios, sei lá, daí, nossa, Hitler, super identitário, muito bom. Exatamente. É um negócio meio. Qualquer comentáriozinho já santifica o cara, né? É aquela prática da reciclagem do lixo político que a esquerda gosta tanto, né, de fazer. E aí eles vão diante de uma coisa dessas, né? E a situação ali, que nem você falou, Uriel, até você estava falando antes da gente começar, né? Que muitos indígenas estão saindo de lá, inclusive, né? Diante dessa desmobilização total, né? Exatamente. Você vê assim, o pessoal adora derrubar estátua, adora fazer grandes clamores aos indígenas, mas eles estão lá sofrendo repressão da polícia diariamente, estão tendo que combater de frente a frente, né, o pessoal lá no STF, eles não recebem um apoio direto da esquerda. O pessoal aplaude tudo, mas aplaude de longe. Em vez de organizar gigantescas manifestações, convocar um ato do dia 7 ainda maior do que o do Bolsonaro na esplanada, o pessoal recua. O pessoal fica na defensiva e o pessoal não dá uma ajuda real aos povos indígenas, não defende o armamento desses povos, né, porque eles justamente, a gente dialoga com eles, né, eles foram rechaçados pela polícia na última vez que eles vieram para Brasília, porque eles tentaram lutar contra a polícia com arco e flecha. O pessoal tentou,
Eles estão putos com o que está acontecendo. Claro que eles tomaram bomba de gás lacrimogênico, bala de borracha, tudo isso. Mas que eles estão prontos aí para a batalha, se você falar com eles, eles estão. Eles falaram que estão prontos para a guerra. Só que eles não têm direito ao armamento, né? Aquela coisa da esquerda também. A arma tem que ficar na polícia, né? Não com esse pessoal aí que está reivindicando um direito fundamental, que é de ter alguma terra. Com o marco temporal, são dezenas de tribos que vão perder terras para os latifundiários. Então, por isso que existe toda essa mobilização, né? E a gente tem que colocar, eu acho, em debate, né? É uma questão que surge em diversos outros temas também, que é a questão do identitarismo, que não só é uma política que vem diretamente das universidades dos Estados Unidos, né, para cá, mas também é uma política que existe justamente para apoiar o ataque do imperialismo, não só um ataque direto, né, como o golpe que está sendo arquitetado aqui, todo esse ataque contra a esquerda, mas também um ataque à cultura brasileira. Ele falar que o Brasil não foi descoberto, que o Brasil não tem 521 anos, o pessoal querendo reescrever completamente a história do Brasil, isso aí é um ataque diretamente à classe operária. A gente não pode ter orgulho do nosso país, né? Porque o nosso país é um país que teve escravidão, que eles reprimiram os indígenas, enfim, e não um país com uma riquíssima cultura, né? Inclusive, já vai o convite aí para os companheiros, a gente chama todo mundo para ajudar, todo mundo para participar, que o pessoal vai lançar um curso de História do Brasil, né, e um curso geral de História do Brasil, que vai ser no ano que vem, justamente para a gente combater essa campanha diretamente imperialista, essa confusão que a esquerda cria em torno do identitarismo, né? Como a gente estava comentando aqui, qualquer um que falar bem dos índios pode ser presidente do Brasil. O cara pode ser um genocida, um cara que vai esmagar toda a classe operária, que nem o Dória, né? Mas como ele levantou a bandeira do arco-íris, ele é melhor do que o Lula e do que o Bolsonaro. Ele é um bastião aí da democracia, que respeita os povos oprimidos, enfim. Isso aí. Eu queria já, considerando isso daí, né, que o companheiro Uriel falou, seguir em frente para o nosso próximo tema, antes da gente encerrar, que é muito importante, né, que aqui em São Paulo a gente teve tem uma lei que foi proposta aí por uma vereadora do PSOL, né? Ela veio em muito coincidentemente aí, de forma muito sincronizada, né, com a tentativa da queima da estátua do Borba Gato, né? Ela surgiu aí, inclusive tem uma coluna no Diário Causa Operária, escrita pelo companheiro Rafael Dantas, que trata dessa questão. Eu recomendo que os companheiros deem uma olhada, porque, enfim, tem várias particularidades, né? Mas, no fim das contas, a gente vê que toda essa ação envolvendo o Borba Gato foi um grande golpe publicitário para divulgar essa lei, né? E essa lei era uma lei que propõe o quê? Propõe que se substitua monumentos e homenagens aí da capital paulista que façam homenagem a menções a escravocratas, né? Então, esse projeto de lei foi aprovado, né? E seguiu em frente aí na Câmara dos Vereadores em São Paulo, né? Então, você viu isso daí, Marília? Eu vi. Essa questão, é importante falar que essa questão, primeiro, né? A gente estava comentando aqui que a queima da estátua do Borba Gato tem relação com essa lei aqui, que está sendo tramitada aqui em São Paulo, em torno da questão de todas as estátuas dos supostos racistas, dos supostos aí, opressores dos negros e dos índios, né? Tem todo um movimento em torno disso, na verdade, a gente vê aí, quer dizer, um movimento fictício, mas sim, tem um movimento fictício. A gente chegou a ver também algum movimento uma página ligada à Universidade da USP, que também tem esse negócio das estátuas e tudo, mostrando aí que se essa questão das estátuas está ganhando tanto vulto,
apesar de ser uma coisa levada aí pelo PSOL, a gente vê que tem apoio do PSDB, né? Eu acho que é importante colocar isso daí, que exatamente a questão das estátuas, ela contorna, ela tira de foco a questão dos atos, que é a questão essencial, e a gente acaba chegando numa situação em que vai de desmobilização, como aconteceu com os índios, a gente vê. A questão das estátuas é supostamente para proteger os índios, mas os índios mesmo da realidade dos dias de hoje estão sendo desmobilizados por esse mesmo pessoal que está falando que tem que derrubar a estátua, né? Quer dizer, na verdade, é um complô aí do PSDB junto com o PSOL para desmobilizar as manifestações e para travar uma luta que não tem nenhum sentido, né? Além desse aspecto que o Uriel destacou, né, que também está presente nisso daqui, de um ataque à história do Brasil, né? Isso é um negócio bem importante, né, num caso aqui, né? Mostra que o PSOL é um partido que está super alinhado aí com a política do imperialismo. Ele age como uma ala esquerda do imperialismo. Bom, companheiros, vamos chegando ao fim, né? Queria dar um bom dia aí para todo mundo que nos acompanhou. Desta vez eu consigo, sou eu, Monique FC, o Dan Robot. Dan Robot pergunta aqui, quando começa o de São Paulo? Suponho que ele se refira às atividades de amanhã, né? Nós começamos às 10 horas da manhã com a plenária, né? E vamos aí até o fim da tarde, vai ter roda, depois da análise política da semana, vai ter roda de samba, vai ter, enfim, uma série de atividades sociais aí que o pessoal pode vir participar. O convite você pode adquirir com os militantes do PCO, ou então você pode adquirir aqui na hora, chegando aqui. Tem o companheiro Gabriel, bom dia. Ele diz terra para os índios e direitos do povo de volta. É isso aí, queria agradecer a todos que participaram, companheira Marília, Márcio, Uriel, né? Desejar um bom dia a todos e a gente se vê na segunda-feira, é isso? É isso aí. Exato. Amanhã a gente se vê e segunda-feira novamente aqui no Reunião de Pauta. Isso, então segunda-feira tem reunião de pauta às 9 horas. Bom, valeu Márcio, valeu Uriel, valeu Marília. Bom dia. Na véspera do ato. Até lá, tchau, tchau. Bom dia.